vamos falar sobre a lei de droga com enfoque nos informes, nos informativos, no caso do STF, relacionados com a lei de drogas de 2013 a 2015, mas até o informe 789. Bom, a lei 11.343 de 2006 revogou a antiga lei de drogas. A antiga era a lei 6.368 de 76. Além de criar a nova lei, 11.343 de 2006, além de criar o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, para substituir o antigo Sistema Nacional Antidrogas, a nova lei simbolizou um novo olhar do legislador sobre a questão do tráfico de drogas. O termo droga, utilizado pela nova lei 11.343 de 2006, está de acordo com o panorama internacional, e substitui o termo entorpecente da antiga lei, a lei 6.368 de 76, tá? Até porque nem toda droga são entorpecentes, tá ok? Tá. Então a lei antiga, que foi revogada, a lei 6.368 de 76, tinha um enfoque na repressão do tráfico de drogas e foco na figura do traficante. Já a atual lei que revogou a antiga, a atual lei de drogas 11.343 de 2006, tem o seguinte enfoque: droga, questão de saúde pública, tratamento brando ao usuário e dependente, prevenção, atenção e reinserção com foco ressocializador. Bom, punição mais enérgica ao traficante de drogas. A sucessão de leis despertou dúvidas acerca da possibilidade de combinação de leis penais, chamada lex tertia, termo latim. A lei 6.368 de 76, antiga lei de drogas, previa uma pena mais branda para o tráfico de drogas, mas não contava com a possibilidade de diminuição da pena. Bom, já a nova lei 11.343 de 2006 passou a prever uma pena mais gravosa, mas, em contrapartida, permite a redução de pena no caso do traficante privilegiado, que de 1/6 vai para 2/3 da pena. A sucessão de leis, vou colocar as duas aqui, uma ao lado da outra. A lei antiga, lei 6.368 de 76, era de 3 a 15 anos de prisão, pena mais branda, mas sem possibilidade de diminuição de pena. Já a nova lei 11.343 de 2006 é de 5 a 15 anos, pena mais gravosa, possibilitando, aliás, com uma possibilidade de diminuir a pena de 1/6 para 2/3. Se o crime foi cometido na vigência da lei anterior, lei 6.368 de 76, pode o juiz considerar a pena mínima desta, que é mais branda, de 3 anos, e a possibilidade de diminuição da pena trazida pela nova lei 11.343 de 2006 concomitantemente? Isso é uma questão. Bom, os tribunais superiores, STJ e STF, entendem que não. Ao combinar as leis, o juiz transforma-se em legislador, criando uma terceira lei, que é a lex tertia. Deve-se ponderar os benefícios e malefícios de cada lei separadamente. Princípio da ponderação unitária, o nome desse princípio. Essa é a posição do STF e também do STJ, até porque o STJ criou uma súmula 501 que fala sobre isso. Vamos a ela. Súmula 501 do STJ: é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Vale registrar que respeitável corrente entende ser possível a combinação de leis
para atender aos princípios constitucionais da ultraatividade e da retroatividade benéficas. Olha só, a súmula 501 do STJ, ela fala o seguinte: é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado de incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Então, tem uma corrente de doutrinadores que entende ser possível a combinação de leis para atender aos princípios constitucionais, claro, da ultraatividade e da retroatividade benéfica. Inclusive, o STF, em julgado de 2008, já decidiu nesse sentido, bem como o STJ também já decidiu nesse sentido. Considerações gerais sobre a Lei 11.343 de 2006. Droga. Artigo 1º. Substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificadas em lei ou relacionadas em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então não é o Poder Judiciário nem Legislativo, é o Poder Executivo da União que atualiza essa lista, de produtos capazes de causar dependência. Tem-se aqui uma norma penal em branco, em sentido estrito ou heterogênea, lei complementada por portaria. As substâncias, e temos até a agência reguladora Anvisa também. As substâncias e produtos que estão na lista ostentam presunção absoluta quanto à capacidade de causar dependência. Rol taxativo, não cabe prova contrária. Atualmente, o cloreto de etila lança-perfume é considerado droga. Já deixou de ser durante 8 dias, quando foi retirada do rol pela resolução da Anvisa, em 7/12/2000. Surgiu então uma abolitio criminis temporária. O STF decidiu que os agentes que praticaram qualquer conduta antes de 7/12/2000 tiveram a punibilidade extinta. Não há tráfico de drogas nas hipóteses de autorização regulamentar da União e de plantas de uso estritamente ritualístico e religioso, como é o caso do Santo Daime. É constitucional o confisco da propriedade em que se cultive qualquer espécie de planta da qual se possa extrair droga. Está lá no artigo 243 da Constituição Federal, artigo 243. O proprietário não tem direito à justa indenização. Além disso, o STF entende que deve ser expropriada a totalidade do imóvel. A lei dedica um capítulo a medidas de prevenção e enumera princípios e diretrizes, como o tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração as suas necessidades específicas e o compartilhamento de responsabilidade e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais. As ações de atenção e reinserção social são voltadas ao viciado e à sua família, visando a melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos e dos danos. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgãos oficiais. O dependente de drogas que estiver preso deve ter garantido os serviços de atenção à sua saúde. O STF já concedeu habeas corpus para assegurar tratamento psicológico ao paciente, usuário de drogas. Caso seja negligenciada a assistência ao preso viciado, já se entendeu ser possível o atendimento por médico particular. Artigo 28. E figura equiparada. Esse artigo 28 é um artigo muito importante. Na lei anterior de drogas, 6.368 de 76, a pena correspondente era rigorosa, detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
Esse foi um dos principais marcos da lei atual, a Lei de Drogas 11.343 de 2006, que quis solucionar a questão do sujeito que não era traficante, amoldando-se melhor à figura do usuário. Para a nova lei de drogas, a conduta é punida de maneira muito mais branda. Distinção do crime de tráfico, finalidade de consumo pessoal, né? É diferente o usuário do tratamento do usuário, é diferente com o tratamento dado ao traficante. Traficante mais rigoroso. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, exaure-se em si mesma. Prestação de serviço à comunidade, prazo máximo 5 meses. Reincidência específica, 10 meses. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, prazo máximo 5 meses. Em caso de reincidência, 10 meses. Reincidência específica. Bom, as sanções: advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulada, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvido o Ministério Público e o defensor público. Se o agente se recusar injustificadamente a cumprir as medidas educativas acima, ou seja, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, prazo máximo de 5 meses, em caso de reincidência, 10 meses. Bom, se o agente se recusar injustificadamente a cumprir, a não comparecer, o juiz poderá submetê-lo sucessivamente a medidas educativas de coerção, a demonstração verbal e multa. A demonstração verbal não se confunde com a advertência sobre os efeitos das drogas, não. A advertência é uma pena para orientar o sujeito sobre os efeitos nocivos das drogas. A admoestação verbal é medida coercitiva para estimular o cumprimento das penas. Agora, a multa só pode ser aplicada após a admoestação verbal, ok? Critério bifásico do Código Penal. A aplicação considera a reprovabilidade da conduta. 40 a 100 dias multa. 30 avos a 3 vezes o valor do salário mínimo. Prescrição, 2 anos. Crime de menor potencial ofensivo. Medida extrapenal. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Tal como os demais crimes previstos na lei, o sujeito passivo é a coletividade, crime vago, e o bem jurídico tutelado é a saúde pública, visão claríssima do Código Penal. Para o STF, apesar de não haver a cominação de pena privativa de liberdade, a conduta não deixou de ser crime, tendo ocorrido, isto sim, uma despenalização. A tese de Alice Bianchini, a conduta constitui infração sui generis, foi refutada pelo STF. Ademais, o STF rejeitou o argumento de que o artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal seria óbice a que a nova lei de drogas criasse crime sem a imposição de pena de reclusão ou detenção, uma vez que esse dispositivo apenas estabelece critério para a distinção entre crime e contravenção, o que não impediria que a lei ordinária superveniente adotasse outros requisitos gerais de diferenciação ou escolhesse para determinado delito pena diversa da privação ou restrição da liberdade. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes relacionados a drogas, incluindo o artigo 28, vide informativo 541 do STJ, ok? Bom, depois eu falo até sobre ele. Estes delitos são de perigo abstrato, presumido e colocam a saúde pública em risco. Para o STJ,
Se há séria dúvida quanto ao acerto da classificação jurídica dos fatos, se é caso de trazer consigo para tráfico ou para mero uso de droga, a dúvida deve favorecer o réu, indúbio pro réu. Na dúvida, em favor do réu. A condenação pelo artigo 28 gera reincidência. Está lá no informe 540, informativo 549 do STJ, que depois eu vou comentar. Para o STF, não caracteriza o crime de porte de drogas a conduta do agente que, recebendo de terceiro a droga para uso próprio, a consome incontinente, pois a incriminação do porte de tóxicos para uso próprio só pode explicar como delito contra a saúde pública e não tráfico. Cabe à acusação provar que a droga apreendida era destinada ao tráfico e ao não usuário provar que a droga encontrada consigo seria utilizada para consumo próprio. Está lá no informativo 711 do STF. Depois eu leio na íntegra a parte dos informativos. Se um adolescente praticar um ato infracional análogo do artigo 28, não será privado de sua liberdade, internação ou semi-liberdade. Por quê? O artigo 28 da Lei Antidrogas 11.343 não prevê a privação de liberdade. Está lá no informativo 742 do STF. Importante. O artigo 28 da Lei Antidrogas, Lei 11.343, não se aplica à posse de drogas para uso pessoal nas dependências da administração militar. Princípio da especialidade. Incide o artigo 290 do Código Penal Militar. Muito importante, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir, no caso o agente, o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado, pela autoridade policial e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Nesse caso, ocorre a captura e a condução coercitivo do agente, mas não será lavrado o auto de prisão em flagrante. Bom, vamos para regras dos juizados especiais criminais. Lei 9.099 de 95. O infrator só será preso se não assumir o compromisso de comparecer diante da Justiça Especial Criminal. O artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, Lei Antidrogas, fala o seguinte: o infrator não será preso, nem mesmo se negar o compromisso de comparecer aos juizados. Vedação absoluta da prisão. Figura equiparada ao artigo 28, parágrafo 1º. Quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. A ideia, no caso da defesa, é descaracterizar o tráfico, porque o tráfico é pena, a mão é pesada. Já no caso do usuário já não. O artigo 28 diz: o infrator não será preso nem mesmo se negar o compromisso de comparecer aos juizados. Vedação absoluta de prisão. Ok? Bom, da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Vamos bater esse papo aqui. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelas autoridades de polícia judiciária, que recolherão quantidade suficiente para exame pericial, para o laudo da perícia. A destruição de drogas far-se-á por incineração no prazo máximo de 30 dias, guardando-se amostras necessárias à preservação da prova. A incineração será precedida de autorização judicial
ouvido o Ministério Público e executada pela autoridade de polícia judiciária competente, na presença de representante, no caso, delegado, na presença do representante do Ministério Público e da autoridade sanitária competente, mediante auto circunstanciado e após a perícia realizada no local de incineração. E também tendo cuidado de observar a lei ambiental. Os artigos 33 ao 39 tratam dos crimes. Vale destacar que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes abaixo, que eu vou ler, do artigo 37, artigo 33. Vamos lá. Artigo 33, tráfico de drogas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tá? Nas dependências da administração militar, artigo 290 do CPM, Código Penal Militar, melhor dizendo, especialidade. Se a finalidade é ter a posse da droga para consumo pessoal, artigo 28. Atenção ainda ainda que gratuitamente, alargando o tipo penal. Observação, esse ainda que gratuitamente alarga o tipo penal. Crime equiparado a hediondo, competência da Justiça Estadual, salvo se o tráfico for internacional. Justiça Federal. Os crimes praticados nos municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva. Artigo 70. O artigo 73, que fala importar, exportar, remeter, escrever, ministrar, enfim. A pena é reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 de multa. A mão é pesada. Figuras por isso que o advogado, né, ele tenta descaracterizar o tipo penal de tráfico, né, para o usuário. É uma briga feia, porque o usuário, de novo, o usuário, artigo 28, o infrator não será preso, nem mesmo se negar o compromisso de comparecer aos juizados. Vedação absoluta da prisão. Por isso que o artigo 28 é importante. Figuras equiparadas ao tráfico de drogas também são equiparados a hediondos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Inciso 1. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. São condutas preparatórias ao crime de tráfico. Caput do artigo 33 da Lei de Drogas. Bom, inciso 2. Semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Se a semeadura, o cultivo e a colheita forem para a preparação de pequena quantidade, artigo 28. Que é aquele que o infrator não será preso, nem mesmo se negar o compromisso de comparecer aos juizados. Vedação absoluta da prisão. Inciso 3 do artigo 33 da Lei de Drogas. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. São condutas acessórias ao crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas, artigo 33. Detalhe, pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa, né? Crime de tráfico, ok?
Bom, parágrafo 2º do artigo 33. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias. Multa. Doutrina dominante entende que o crime só se consuma com o efetivo uso da droga pela pessoa induzida, instigada ou auxiliada. Não é equiparado a crime hediondo. Parágrafo 3º. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Bom, é tráfico. Está no artigo 33, mas recebe tratamento mais brando. Basta o oferecimento. Se houver intuito econômico, amolda-se no caput do artigo 33, né, que é tráfico de drogas. Se houver intuito econômico, né, amolda-se ao caput, que é o tráfico. O oferecimento deve ser eventual, esporádico, né, não uma rotina. É especial fim de agir, oferecer a droga para consumo conjunto, né, a pessoa oferece e usa junto com a pessoa para quem lhe ofereceu. Bom, não é equiparado a crime hediondo, é um crime de menor potencial ofensivo. Ademais, como a pena mínima é inferior a 1 ano, no caso 6 meses, o sujeito pode ser beneficiado pela suspensão condicional do processo. A esses crimes analisados acima, artigo 33, tráfico de drogas, se aplica o parágrafo 4º, um dos dispositivos mais comentados da lei. Parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput, artigo 33, e parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, ou seja, não seja traficante. É uma causa de diminuição da pena. Terceira fase da dosimetria. É um direito também subjetivo do réu. Se ele preencher os requisitos, deverá ter sua pena reduzida. Quais os requisitos? Primário, bons antecedentes, não dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Aí sim ele poderá pleitear a pena reduzida ou a redução de sua pena. O STF declarou a inconstitucionalidade da expressão que tinha, né, vedada a conversão em penas restritivas de direito, que tinha antes. Foi revogada essa frase. Vedada a conversão em penas restritivas de direito. Priorizou-se a individualização da pena e a dignidade da pessoa humana. Então, a pena reduz de 1/6 a 2/3. No caso, se o agente for primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, não integrar organização criminosa. A minorante não afasta a hediondez do crime. Vide o informativo 734 do STF e também o informativo 514 do STJ, que eu vou ler mais à frente. Tá? Uma parte só de informativo para ficar mais fácil. Artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, né, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização para isso, ou seja, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. É o crime de tráfico de maquinário. Bom, criminalização dos atos preparatórios ao tráfico de drogas. Se o agente praticar o tráfico de maquinário e também o tráfico de drogas, este tráfico de drogas absorve aquele, ou seja, delito subsidiário, soldado de reserva, que é chamado por aí. Exemplo: a polícia não conseguiu localizar nenhuma quantidade de droga em um laboratório clandestino, mas encontrou nesse laboratório clandestino uma balança de precisão com vestígio de cocaína. O agente responderá pelo artigo 34, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, né, que é o crime de tráfico de maquinário.
Todavia, se a polícia conseguir apreender droga junto à balança de precisão, há o crime de tráfico de drogas, que é o artigo 33 da Lei Antidrogas, que absorve o tráfico de maquinário. Só pode haver concurso entre os artigos 33 e 34 se ficar demonstrada a autonomia das condutas. Para entender melhor, vamos depois ler o informativo 531 do STJ. Tipo misto alternativo. Se o sujeito praticar mais de um dos verbos do tipo no mesmo contexto fático e contra o mesmo objeto material, responderá por um único crime e não concurso de crimes. É muito difícil encontrar um instrumento que tenha como finalidade exclusiva a produção de drogas. É preciso verificar se o maquinário encontrado era destinado para o tráfico, analisando o caso concreto. Bom, a maioria da doutrina entende que é um delito equiparado a hediondo. Contra Rogério Sanches, ampliação do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal de 88 e violação ao princípio da legalidade. Vamos ao artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena: reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei. Bom, é o crime de associação para o tráfico, o que está no artigo do caput do artigo 35. Associarem duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não. Tá ok? Atos preparatórios. Tem-se aqui um crime autônomo, que independe da concretização ou não do tráfico de drogas. Exemplo, se A e B se associam para praticar tráfico de drogas, eles incorrerão no tipo da associação para o tráfico prevista no artigo 35 da Lei Antidrogas, Lei 11.343 de 2006, tá? Ainda que não consigam traficar. Se conseguirem traficar, responderão pelo artigo 35 e pelo artigo 33 em concurso material. Os bens jurídicos tutelados são distintos. O 35, a associação criminosa, e o 33, na associação criminosa, é a paz pública. O sujeito comete o crime quando se junta com outra pessoa, de forma estável e permanente, societas celeres, com o objetivo de praticar. Letra A, tráfico de drogas, que está previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Letra B, condutas equiparadas a tráfico de drogas, parágrafo 1º do artigo 33. Ou letra C, tráfico de maquinário para drogas, artigo 34.